Olha o quanto a integridade, o ser inteiro em Jesus, a integridade nos posiciona também. E aí hoje eu fui estudar um pouquinho de manhã, eu tinha algumas coisas no meu coração para ministrar, e aí Deus falou para mim, fala sobre Noé. E aí Noé, aqui em Gênesis 6, conta sobre a história de Noé. Se vocês quiserem abrir lá, 6, 9 a 22. Gênesis 6, 9. Aí fala assim, este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo. Vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Noé vivia numa época em que o mal já tinha se estabelecido naquela época. As pessoas elas já se corrompiam. Os pais daquela época já lutavam com os seus filhos por conta de toda intervenção maligna, de tudo que tentava corromper os filhos e a família. Naquela época já existia isso. Mas Noé, à medida que eu fui estudando sobre Noé, é muito lindo porque Noé constituiu uma família em Deus. O que a gente tem hoje em Jesus, Noé tinha em Deus. Noé tinha uma boa esposa, Noé tinha filhos bons e Noé tinha uma causa. Noé acreditava em algo que Deus falou para ele e ele se manteve fiel àquilo que era para ele, a porção de Noé. Sabe? Aquilo que fazia parte da identidade de Noé. Porque quando a gente pensa em família, em corpo, em igreja, a gente também pensa em identidade. Sabe? A minha identidade, eu carrego uma identidade e eu não posso querer ser o que ele é. Ele toca, é lindo, ele tem uma unção. É a porção dele, é a identidade dele. Eu tenho a minha identidade. E Noé, para mim, é um exemplo não só de integridade, mas é um exemplo de um homem de fé, porque lá, depois, quando fala sobre os homens da fé, é incrível, porque eu consigo enxergar Noé como um dos principais homens da fé que teve. Porque na época dele era loucura. O que Noé fez era uma maluquice, né? De querer construir uma arca, colocar os bichos dentro e a família de Noé, e chover, e era um lugar improvável, uma família improvável, uma situação improvável, né? E Noé passou por maluco. Eu acredito que tiveram pessoas na época que, se bobear, quiseram destruir a arca que Noé estava construindo. Porque era maluquice. Eu fui pesquisar algumas coisas, eu vi algumas fotos, engraçado, tem umas fotos assim, que mostra, tipo, uns homens rindo da cara de Noé. Noé, a arca de fundo, Noé com a família, e uns homens rindo, debochando de Noé. Sabe? E aí eu tenho ouvido algumas pessoas ministrar também a respeito disso. Nós somos Noé, como Noé. Você, Vera, é como Noé, eu sou como Noé. E a gente precisa olhar para Noé e nos espelharmos nele. É óbvio que cada um com a sua identidade, com a sua porção. Ninguém vai amanhã falar, não vou construir minha arca aí. Mas qual é a arca que nós, aqueles como Noé, acreditaram que era Jesus que estava falando? Porque todos aqui acreditam na volta de Cristo? Todos aqui acreditam e têm consciência do que Jesus está fazendo? Então é a mesma maluquice de Noé. Todos aqui são atacados, foram atacados ou são atacados de alguma forma. Veja a semelhança de Noé e sua família construindo a arca porque eles acreditavam no propósito que tinha ali. É como nós como Noé, como família, íntegros, acreditando que existe algo que Deus está preparando para nós, que existe a nova Jerusalém.
E aí eu tive uma experiência muito linda com Jesus esses dias. Na verdade foi muito duro, assim. Foi uma batalha mesmo que veio sobre mim. E aí eu tava no Rio de Janeiro com o pessoal de lá, sem forças, assim. Eu cheguei na noite de Ano Novo, dia 31, eu não tinha forças. Eu tava meio tonta, e aí eu entrei no apartamento das meninas do Rio, eu falei, eu preciso que vocês orem por mim. Eu já tava sem visão de nada, já tonta, e aí uma me segurou de um lado, a outra segurou do outro, veio uma na frente, começou a orar e a mãezinha intercedendo. E aí elas começaram a orar, e aí eu elas me carregando porque eu não tinha forças nem para parar em pé. E aí foi muito lindo, porque o reino espiritual é real. É real. E aí a gente naquela batalha assim, e uma delas chegou pra mim e falou assim, Flávia, você é como Neemias. Neemias construiu as paredes, ergueu os muros. Depois estudem a história de Neemias. Eu fui estudar, depois eu conhecia Neemias um pouco, mas depois eu fui estudar um pouco, queria saber quem que é esse sujeito aí que eu sou parecida, como é que é essa história, né? E aí eu achei muito lindo, porque Neemias, cara, era um cara que, sabe assim, tipo, ele não recuou, ele entendeu uma coisa e ele foi e avançou nisso. E aí eu achei muito, muito, muito lindo, porque assim, se Jesus está construindo, se existe a Nova Jerusalém, né? A minha medida, a minha porção. Sabe quando tem a ver com a sua identidade? Quando Jesus fala pra você algo que é seu, mas que tem a ver com o reino, tem a ver com o mundo espiritual, tem a ver com o que ele está construindo, tem a ver porque tem a ver. Cada um tem um propósito, tem uma porção na Nova Jerusalém, sabe assim? E aqui pra gente alcançar esse lugar. Sabe? E hoje eu tava até brincando com os meninos no carro, tava falando assim, meu Deus do céu, imagine quanto tempo durou, gastou para todos aqueles animais entrarem dentro da arca. Imagina a tartaruga, se a girafa não deu um pisão na cabeça dela, no corpo dela. Né? Não enxerga? Imagina! E o quanto tempo eles demoraram. Eu fiquei brincando com aquilo e pensando, gente, de fato, o processo é difícil. Não deve ter sido fácil para Noé organizar a família, organizar toda aquela bicharada para entrar dentro da arca e fechar a arca. Vocês conseguem ver a semelhança? E a cobra, então? E a cobra, então? Né? O morcego. A esposa de Noé querendo deixar a barata para fora? Essa não. Enfim, existe uma semelhança muito, muito grande entre como... Se a gente olhar para Noé, para a arca e tudo mais, né, a família e o que Jesus tem construído. Agora, como que a gente entra na Nova Jerusalém? Quais eram os critérios de Deus para aqueles que iam entrar dentro da arca? Porque existiam algumas coisas que eram fundamentais para aquele povo estar ali dentro da arca. Deus fez uma separação, falou, olha, é só isso aqui que vai entrar. Então assim, a gente precisa pensar que não é de qualquer jeito. Não dá para ser de qualquer jeito. Não é na desordem, porque eu creio que com toda a autoridade de Deus sobre aquele lugar, houve sim uma ordem e uma submissão, eu imagino, não deve ter sido um caos. Eu consigo imaginar aqueles animais entrando e eles organizando, com a graça de Deus e com, sabe, com uma coisa que foi muito, muito pela graça. Sabe, eu consigo ver com os meus olhos da fé um povo entrando mesmo, tomando posse desse lugar, em ordem, sabe? Mas para chegar até esse lugar, eu imagino,
todas as diferenças, tudo que Noé passou. Tudo o que era lá fora, se a gente olha, por exemplo, hoje, todo esse ataque às crianças, a questão do marxismo cultural, todas essas questões de anticristo, tudo que a gente tem visto, tudo que tem se levantado, tudo isso se levantou contra Noé. Porque Noé acreditava em algo, Noé estava construindo algo, Noé ele ouviu de Deus, Noé tinha a porção dele, estava dentro da identidade dele. Noé não quis ser o avô ou o pai dele. E o mundo não estava diferente de como está hoje. As questões eram também muito pesadas. Eles tinham que guardar os filhos da mesma maneira. Sabe, existia uma batalha também, mas Noé, ele perseverou, Noé, ele acreditou em algo, Noé foi até o fim. Que a gente possa perseverar, acreditar de fato que existe uma recompensa, que existe um lugar, que Jesus virá buscar a sua igreja íntegra, inteira, de mãos puras, de um coração limpo, de vestes santas. É isso que Jesus tem falado. E não dá para ser de fato de qualquer maneira. Não foi qualquer um que entrou dentro da arca de Noé. Não foi de qualquer maneira e nem de qualquer jeito. Amém? Amém. Se a gente for lá para... Vamos lá para Efésios 4. Eu amo muito o livro de Efésios. Muito. Como Efésios fala comigo, sabe? Efésios 4. Lá em Efésios 4, Deus até tocou no meu coração para eu ler ontem para vocês, fala sobre a unidade do corpo. Efésios 4. Acho que isso nos ajuda na nossa caminhada, sabe? E é incrível como de Efésios até Apocalipse, a gente chegar nesse lugar que a gente vai chegar, é incrível como em cada capítulo, em cada livro, Jesus vai nos ensinando os passos. Sabe? É como ele nos mostra, é isso, como mostrou para Noé. Noé, constrói uma arca. Só que existia a medida exata da arca. A arca não foi construída de qualquer jeito. Né? Então, quando Jesus vem e fala, existe salvação, existe um lugar para vocês, existe, eu vou voltar e eu vou buscar a minha igreja, mas não é de qualquer jeito. Depois a gente lendo as escrituras de Efésios para frente, assim, eu fui lendo, é incrível, e a gente vai pontuar aqui algumas coisas que são como norte para nós, que são como direção para que a gente possa, então, continuar a nossa caminhada. Ó, aqui fala sobre, 4 fala sobre unidade do corpo. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, em um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso,
as escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou